Você provavelmente nunca acordou pensando em abrir um cemitério. Afinal, quando alguém pensa em negócios lucrativos, imagina sempre restaurantes, lojas, posto de gasolina ou uma grande franquia. Mas existe um mercado que quase ninguém comenta, que funciona todos os dias, movimenta milhões e tem uma característica que nenhum outro negócio possui, que é simplesmente a demanda infinita. Hoje eu vou te mostrar quanto ganha um dono de cemitério, quanto custa entrar nesse mercado e por que algumas pessoas transformaram simples terrenos em negócios multimilionários. Mas antes de falar de lucro, você precisa entender uma coisa. Um cemitério, para gerar bastante lucro, ele não pode depender apenas de túmulos. E sim, o dono do estabelecimento tem que aprender a vender espaço. A primeira coisa que muita gente pensa é a seguinte: mas como alguém consegue ficar rico vendendo um lugar para enterrar pessoas? A resposta está simplesmente no modelo de negócio. Um cemitério particular funciona quase como um condomínio. Você tem um terreno, uma administração, manutenção, segurança, funcionários e vários serviços adicionais. E o cliente com você, ele não pode comprar apenas espaço. Ele está atrás de comprar uma tranquilidade para o seu ente querido que acabou partindo. Mas aqui vem um segredo peculiar que provavelmente você não sabe. O dinheiro não está apenas na venda do jazigo. Um cemitério pode ganhar dinheiro com vendas de terrenos, taxa de manutenção mensal, velório, cremação, serviços funerários e planos familiares. E cada uma dessas fontes, ao longo do tempo, cria uma receita diferente. Agora vamos chegar na parte mais importante desse vídeo, que é saber quanto mais ou menos um dono de cemitério pode estar faturando por mês e por ano. Um cemitério pequeno, em uma cidade menor, pode estar faturando aí algo em torno de 50 mil a 200 mil por mês. E isso depende bastante da quantidade de serviços realizados e principalmente da estrutura. Mas agora, quando entramos em grandes cidades, o jogo muda completamente. Um cemitério particular bem localizado pode passar fácil de $500 mil de faturamento mensal. E alguns cemitérios prêmios, em regiões muito valorizadas, como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, os cemitérios podem ultrapassar a marca de $1 milhão de faturamento mensal. Isso significa negócios movimentando de 6 a 12 milhões em faturamento anual. Mas lembrando a você, faturamento não é lucro, porque como qualquer negócio, ter um cemitério gera bastante despesas mensais. Você vai ter que pagar funcionários, fazer manutenção no terreno, pagar seguranças e principalmente, como moramos no Brasil, pagar muito impostos. Um cemitério eficiente pode trabalhar com uma margem interessante, porque parte do produto principal, que é o espaço, tem uma característica rara: o terreno do cemitério nunca estraga. Uma loja, por exemplo, precisa renovar o estoque. Um restaurante precisa comprar comida todos os dias. Mas um jazigo pode gerar receita por décadas, porque como eu disse no exemplo anterior, o espaço nunca estraga. Agora você deve estar pensando: então é só comprar um terreno e abrir um cemitério? E é aí que a maioria das pessoas desistem em ser dono de um cemitério, porque esse é um dos negócios mais difíceis de começar. Primeiro, você vai precisar comprar um terreno, e não é como você pensa. Você não pode chegar e comprar qualquer terreno. Ele precisa ter tamanho, localização estratégica e principalmente uma aprovação do estado. Um empreendimento desse tipo pode exigir facilmente milhões de reais de investimento inicial. Mas você deve estar se perguntando: aonde está o verdadeiro dinheiro em ser dono de um cemitério? Imagine um bom cemitério com 1000 de espaço. Se cada jazigo for vendido por uma média de 20 mil, estamos falando de um potencial de 20 milhões em vendas apenas de espaço. E depois ainda exige receita recorrente como manutenção e serviços. E é por isso que muitos empresários enxergam esse mercado como um investimento de longo prazo. Mas existe um pequeno detalhe que quase ninguém conta: você não fica rico rápido. Diferente de abrir uma loja e começar a vender no primeiro mês, um cemitério precisa construir confiança. Uma falha no atendimento em um momento delicado pode destruir anos de construção da sua marca. Além disso, existe outro risco que poucas pessoas falam, que é a localização. Um terreno ruim pode virar um problema enorme, porque você não pode simplesmente mudar um cemitério de lugar como uma loja, por exemplo. Se você comprou um terreno errado, o seu investimento pode ficar preso naquele ponto para sempre. Então, quanto ganha um dono de cemitério? Um cemitério privado e bem estruturado pode faturar centenas de milhares por mês. Mas só lembrando para vocês, o preço para entrar nesse mercado é muito alto. Você precisa de muito dinheiro, muita responsabilidade e principalmente ter muita paciência. No final de tudo, um dono de cemitério não pode ficar refém de apenas vender um lugar. Ele tem que vender planejamento e principalmente vender tranquilidade. O dono de cemitério vende um serviço que todas as famílias em algum momento vão precisar. E talvez esse seja o motivo pelo qual esse mercado continua existindo há séculos. Agora a pergunta que fica é a seguinte: você teria coragem de investir milhões em um negócio como esse? Ou você prefere colocar seu dinheiro em algo mais tradicional? Comenta aí
aí embaixo que eu quero saber sua opinião, ok? E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e sua inscrição para você não perder mais nenhum conteúdo como esse. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.